O Pirata que Estica está de volta em carne borrachuda e osso. Eu sou o Max e hoje é dia de falar da segunda temporada de One Piece, a série. Adaptação live action que a Netflix faz do lendário mangá e anime de mesmo nome, criados por Eiichiro Oda, sobre um jovem pirata e o seu bando viajando o mundo em busca de um tesouro muito famoso. Quando a primeira temporada do programa estreou lá em 2023, os fãs de One Piece estavam um tanto céticos, com um pé atrás e com razão, porque a Netflix não tem necessariamente o melhor histórico de adaptar animes e mangás para séries com atores em carne e osso. Mas para surpresa de muitos, incluindo eu, não é que o negócio deu certo? Se quiser ver a minha opinião completa sobre a primeira temporada do programa, você pode ver o vídeo que eu lancei na ocasião dessa estreia lá em 2023. Mas para resumir, basta dizer que eu gostei bastante desse live action. Mas nem sempre o que começa bem continua bom depois, né? Então agora que chegou a segunda temporada, como é que o programa se saiu? Felizmente, muito bem. E pode ser que você esteja pensando, Max, vai ver você gostou porque você nunca leu One Piece. Ou então o oposto, gostou porque é fanboy de One Piece. E eu, na verdade, tô no meio dessas duas categorias. Sim, eu leio One Piece desde antes de sair esse live action e eu gosto muito. Porém, eu não tô nem perto de ser o maior fã ou especialista em One Piece, porque eu tô longe de estar em dia com esse mangá. Pra vocês que acompanham os quadrinhos saberem onde eu tô, eu recentemente terminei de ler Thriller Bark e comecei o arco de Arquipélago Sabaody. Ou seja, eu não tô nem na metade de One Piece. E isso me deixa numa posição interessante quando eu vejo essa série da Netflix. Eu tô avançado o suficiente pra reconhecer mudanças importantes que eles fizeram nessa adaptação, mas também tem coisas que passam batido por mim porque a série adianta eventos que acontecem lá na frente do mangá em partes que eu ainda não alcancei. E no meio dessa salada toda, eu tive uma experiência muito boa vendo a temporada 2. Mas para a partir de agora explicar o porquê disso, fica o aviso que, nesse vídeo aqui, eu vou precisar dar spoilers da segunda temporada da série live action de One Piece da Netflix. Beleza? Continua aqui? Então, vamos ver o que fez o retorno do Pirata Borrachudo ser ainda melhor do que a sua estreia. A primeira temporada de One Piece nos apresentou a Monkey D. Luffy e aos primeiros integrantes da sua tripulação, o Bando do Chapéu de Palha, e também mostrou como funciona e opera esse mundo fantasioso de aventura marítima. Pois agora que já foram feitas essas introduções, vem a segunda temporada para expandir. Expandir tanto a tripulação quanto o mundo onde acontece a história. Nos 8 episódios da segunda temporada, somos apresentados a novos membros da tripulação, como a Vivi e o Tony Chopper, além de vermos mais a fundo como funciona a organização mercenária chamada Baroque Works, trazendo oponentes ainda mais pitorescos do que tínhamos visto na primeira temporada. E olha que a primeira temporada não foi lá só maravilhas não, viu? Teve vários elementos que pra mim pareceram mais fracos ou só ruins mesmo. Mas os showrunners que comandaram o programa nessa segunda temporada, a dupla Matt Owens e Joe Trax, devem ter percebido isso. Porque de verdade, praticamente tudo que não funcionou muito bem na temporada 1 foi melhorado ou apagado nessa segunda temporada. Por exemplo, se você assistiu ao meu vídeo sobre a temporada 1, você viu que eu achei a dupla de personagens Helmeppo e Kobe como um dos elementos mais fracos do programa. Toda vez que eles apareciam em tela eu ficava frustrado, irritado, e não era pouco tempo não, eles tinham muita presença na temporada 1. E parecia que a série murchava toda vez que eles apareciam, de tão desinteressantes que eles eram. Pois bem, na segunda temporada, esses dois só aparecem em uma cena e pronto. Pelo resto da parte 2, eles simplesmente somem e, sinceramente, não fazem falta nenhuma. Outro elemento frustrante da temporada 1 foi o tratamento que eles deram para as cores do programa. De que adianta criar figurinos, penteados e cenários de tonalidades fortes e chamativas se você vai mostrar isso com um tratamento que lava essas cores e faz parecer que o sol está permanentemente bloqueado por enormes nuvens. Era tipo um freio de mão segurando todo o potencial visual que esse programa tinha de ser mais vivo, como pede a história. Pois isso também melhora na temporada 2. Beleza, eu não vou fingir que esse é o seriado de tons mais saturados da atualidade. Mas eu senti diferença sim nas cores dessa vez, e não é à toa. Comparando com a temporada 1, dá pra ver como a parte 2 deixou a fotografia mais reluzente e calorosa, além de deixar as cores saltarem mais na tela com mais saturação. Algo que faz, por exemplo, uma ilha tão peculiar como Little Garden parecer a terra fantástica que realmente é. Até mesmo um local inóspito e frio como a ilha de Drum parece ter mais vivacidade do que uma ilha ensolarada tinha na primeira temporada, como era o lar da Nami. Significa então que a cor e a fotografia estão impecáveis agora? Também não, calma lá. Um aspecto que não melhorou tanto assim ainda é como eles fotografam locais mais escuros.
Ainda tem episódios que trazem cenas que são difíceis de enxergar. Em especial o episódio 2, com a baleia, Laboon, né? Quando os personagens estão presos dentro do animal. Tendo dito isso, cenas como essa ainda são minoria na temporada 2, e isso impede que essa questão se torne um problema muito maior na temporada. Outra correção que fizeram nessa temporada 2 foi em relação a uma regra imposta pelo autor Eiichiro Oda lá na temporada 1. Nada de romance entre os protagonistas. Afinal, se tem uma coisa que adaptações de Hollywood gostam de fazer com essas obras de outros países é inventar uma história de amor onde não existia no original. E no mangá de One Piece não tem romance entre os piratas do bando de Monkey D. e Luffy. As dinâmicas entre eles são outras, em especial a rivalidade e o companheirismo, mas nada de amor romântico. E a Netflix honrou esse pedido do Oda na primeira temporada. Mais ou menos. Porque beleza, não teve romance entre os personagens principais. Porém, eles não resistiram à tentação e inventaram sim um romancezinho onde não tinha no mangá original, entre um dos protagonistas e uma personagem secundária. No caso, o Usopp e a Kaia, respectivamente. No original, eles são só amigos. Mas no live action, lá estão eles chonadinhos e dando beijinhos pra se despedir. E isso me deu uma frustrada, confesso. Porém, nessa segunda temporada, eles deixaram isso totalmente de lado. Dessa vez não teve nadinha de romance entre ninguém, o que não significa que não tenha espaço para avenidas paralelas ao romance, como o flerte. Basta olhar pro Sanji. No original ele fica dando em cima de todas as mulheres o tempo todo, mas no live action eles suavizam isso. Aqui ele não assedia ninguém, mas ele fica sim fazendo charminho o tempo todo, o que cria momentos com certa tensão atraente e que ficam bem divertidos e sinceros. Isso sim me parece uma solução bem melhor do que ficar inventando romance só pra ter romance. Você honra o desejo do Oda, mas também cria dinâmicas platônicas que prendem a nossa atenção e fazem sentido com a essência desses personagens. E outra avenida que o programa explorou nessa segunda temporada, ao invés do romance, acredite se quiser, é a do tesão. Lá no meu vídeo da primeira temporada eu comentei como algumas adaptações para tentar parecerem mais adultas e maduras acham que para isso basta inserir nudez e sexo. E não, a primeira temporada não trouxe sexo, ainda bem. Mas tinha um outro momento que parecia que eles queriam ir nessa direção, sabe? Tipo quando mostraram a bunda do Helmeppo de um jeito tão nada a ver que isso pareceu totalmente desajustado com o restante do programa. Pois bem, na segunda temporada parece que os showrunners encontraram um jeito melhor de fazer isso. Por exemplo, ao invés de tentar escandalizar com uma nudez meio aleatória, dá pra deixar que certos atributos corporais mais chamativos, digamos assim, sejam vistos de relance, sabe, pra dar uma atiçada na gente e mostrar que alguns desses personagens são uns grandes gostosos mesmo. Que é uma coisa que tá no mangá também, só que o Oda tem a tendência a fazer isso mais com as personagens femininas. E aí vem o live action e aplica essa lógica nos dois times. Você tem o tanquinho do Smoker meio escondido ali atrás do casaco, ou o tronco musculoso do Zoro exposto por alguns segundos. Tem a Nami aparecendo de biquíni durante uma cena de um jeito que remete ao visual dela mais pra frente no mangá. Ou então a Nico Robin, que aparece primeiro com esse visual de cowgirl, mas depois simplesmente surge em outro episódio com um look de dominatrix que, socorro, eu tive que pausar por alguns segundos pra recuperar o fôlego. Senhor! Pisa em mim, Nico Robin, socorro. Isso sim é um jeito muito melhor de trazer uma camada mais sensual pro programa do que eles tinham feito na primeira temporada. Você explora o flerte e o tesão de um jeito mais contido, presente o bastante pra dar uma provocada, mas não presente demais a ponto de parecer que tá descaracterizando a obra. I apologize for keeping you waiting. Certo, então deu pra ver que agora eles conseguiram dar uma boa de uma alisada no que não tava tão bom assim na temporada 1. Mas e quanto ao que já estava bom antes? Francamente, elas continuaram boas e algumas ficaram ainda melhores. A começar pela seleção de elenco. Se teve algo que me impressionou na temporada 1 foi como cada um desses atores e atrizes pareciam ter nascido para interpretar esses personagens. Não só pela aura que emana de cada performance, mas também por parecerem traduções impecáveis pro live action do que no mangá e no anime são feições bem caricatas. E na temporada 2, isso continua. Alguns nomes novos são menos conhecidos, mas brilham muito. Charita Chandran encarna a astúcia, a vulnerabilidade e a liderança que uma personagem como a Vivi exige. Jaleira Abova, como Nico Robin, traz a astúcia manipuladora que define a personagem nessa introdução dela. Já Caleb Kerr faz um ótimo Smoker, durão e focado, como seu equivalente no mangá, mas deixando frestas de suavidade surgirem aqui e ali.
Já outros rostos novos dessa temporada são mais conhecidos e trazem um senso de star power para essa temporada. Um deles é o David Dastmalchian, que fez uma carreira fortíssima se especializando em personagens peculiares. A escolha dele para fazer o pitoresco Mr. 3 é acertadíssima, trazendo toda a afetação que o vilão pede. Já o outro nome famoso da temporada é um que fica pouquíssimo tempo em tela, Joe Manganiello no papel de Mr. Zero. O cara tem o porte, o rosto e a performance maquiavélica na medida para fazer o personagem. Mas a gente só vai conseguir ver isso no talo mesmo na próxima temporada, já que esse vai ser o vilão central do próximo arco da história. Agora vamos falar de roteiro, em especial da decisão controversa que o programa fez lá na temporada 1 de trazer eventos que acontecem lá na frente no mangá para esse começo da história, adiantar certos spoilers. Por exemplo, na temporada 1, a revelação de que o Garp é o avô do Luffy. A princípio esse é o tipo de escolha que me irritaria, mas aqui eu sinto que funcionou por ter criado um senso maior de urgência e perseguição para os primeiros arcos do programa. Pois essa tendência de adiantar eventos continua ainda mais forte na temporada 2. E isso trouxe resultados mistos. Certos adiantamentos funcionaram melhor do que outros. Um que não ficou tão bom assim foi a introdução do Bartolomeu. Quando eu vi esse episódio, eu percebi na hora que eu não reconhecia esse cara, então eu fiquei na dúvida se ele tinha sido inventado pelo live action ou se ele tava no mangá, mas foi adiantado. Aí depois eu fui pesquisar e descobri que sim, ele tá no mangá, só que numa parte lá na frente que eu ainda não alcancei nos quadrinhos. E aí eu entendi, ok, então eles quiseram trazer o Bartolomeu agora pra contar uma história de origem. Mas essa introdução foi mal executada, a meu ver. Bartolomeu não parece ser daqueles personagens que aparecem em um só episódio, mas desempenham um papel fundamental para a trama do capítulo. Não, o cara tá lá basicamente como uma testemunha. Tira ele do episódio e a história não muda praticamente nada. E depois ele some pelo restante da temporada. Ou seja, tentaram plantar uma sementinha para algo que vai fazer mais sentido em temporadas futuras, mas nisso acabaram fazendo o Bartolomeu parecer só um personagem aleatório jogado ali no meio da ação. I'm out of here. Hey, come on, what's the rush? Outro adiantamento muito forte dessa temporada foi a revelação de que o Gold Roger tem um filho. E como isso desencadeia pelo restante da temporada, algumas cenas com pistas e indicações de que talvez isso possa ter alguma coisa a ver com o Luffy. Particularmente, eu não sei do que se trata, porque na parte onde eu tô no mangá, ainda não aconteceu nada disso, não teve nenhuma dessas revelações, então eu tô meio que boiando ainda. Tendo dito isso, eu acho que esse é um adiantamento que já funciona melhor em comparação com o adiantamento do Bartolomeu. Porque não é algo que ficou contido só em um capítulo, não, é algo que tem consequências, que ecoa no restante da temporada e cria um senso de um mistério que é maior do que a temporada 2 e deixa a gente instigado para ver como e quando esses mistérios vão ser resolvidos nas próximas temporadas. Agora, tem outro adiantamento que fizeram nessa temporada e que esse sim funcionou muito bem, que é a introdução do Brook e do antigo bando dele. No live action, ele aparece nos flashbacks do episódio 2, revelando como ele e os amigos acolheram a baleia Laboon quando filhote e como cantavam a canção Binks no Sake pra ela. Sendo que no mangá, quando a gente conhece a baleia Laboon nessa altura da história, eles só falam que ela era amiga de um bando de piratas que foram embora, mas eles não revelam de imediato a identidade desses piratas. Isso só acontece lá na frente no mangá, no arco de Thriller Bark, que esse sim eu já li. E a surpresa de descobrir que o Brook e o seu bando, que eles são os amigos da Laboon lá de trás, isso é uma das melhores revelações desse arco. Então sim, por um lado, é uma pena que a gente tenha perdido esse elemento surpresa com a revelação do Brook e do seu bando já agora na temporada 2. Mas por outro lado, fazer isso permitiu a criação de uma das melhores cenas dessa temporada. Como aqui a gente já conheceu o Brook e a canção que ele cantava pra Laboon, eles podem inventar um momento que não tá no mangá. Quando o Luffy, que conhece aquela canção, decide fazer uma performance dela pra Laboon e convencer a baleia a deixar os amigos dele a saírem da boca dela. Mais do que uma boa estratégia para salvar os amigos, isso aqui é um momento muito genuíno e bonito de conexão emocional para ressaltar o quanto o Luffy é sagaz e, acima disso, bondoso. Então sim, é uma mudança bem grande em comparação com o mangá, mas deu pra ver que eles fizeram isso com um propósito muito claro em mente. Peso dramático e desenvolvimento de personagem, pra baleia e pro protagonista. E assim nasce uma das cenas desse programa que mais dá quentinho no coração, do mesmo jeito que acontece com alguns dos momentos mais tocantes do mangá. Everlasting though they sleep beneath the moon will meet again, no it's so lullaby. Mas para além disso tudo que a gente já debateu, teve outro fator que foi o grande trunfo da primeira temporada de One Piece, a série. O senso de diversão com a criação cinematográfica.
Bastava observar a edição que trazia metalinguagem, os movimentos de câmera inusitados, os cenários espalhafatosos, os figurinos exagerados. Parece que cada departamento teve espaço para só se divertir com o seu trabalho. E disso começou a emanar do programa uma aura jovial, expansiva e curiosa, de um jeito que dialoga não só com o caráter do Luffy, mas com o caráter do mangá de One Piece como um todo. Pois isso não só continua na segunda temporada, como é ainda mais aprofundado. Começando por detalhes na diferenciação de cada capítulo. Por exemplo, nessa temporada eles fizeram com que os títulos de cada episódio fizessem trocadilhos com referências a filmes antigos, algo que você não repara necessariamente se a sua Netflix estiver com a interface em português. O episódio da baleia se chama Good Whale Hunting, fazendo referência a Good Will Hunting, o nome original de Gênio Indomável. O episódio de Whiskey Peak é Whiskey Business, remetendo a Risky Business, ou negócio arriscado. Os gigantes são introduzidos em Big Trouble in Little Garden, trocadilho com Big Trouble in Little China, o original de Os Aventureiros do Bairro Proibido. O capítulo da armadilha de cera se chama Wax On, Wax Off, referência ao clássico treinamento do Sr. Miyagi de encerar carro em Karate Kid. Depois, a Nami fica doente no episódio chamado Nami Dearest, trocadilho com Mommy Dearest, ou Mamãezinha Querida aqui no Brasil. Depois vem a introdução da rena Chopper, no capítulo Reindeer Shames, que remete a Reindeer Games, ou Jogo Duro, na nossa tradução. E, enfim, a temporada encerra com o episódio intitulado Dear and Loathing in Drum Kingdom, uma piada com Fear and Loathing in Las Vegas, conhecido por aqui como Medo e Delírio. E não são só os títulos que dão personalidade para cada episódio, tem também as músicas dos créditos de encerramento. Na primeira temporada, os créditos finais vinham acompanhados daquela trilha sonora orquestrada bem padrão de Hollywood. Mas na temporada 2, os créditos finais vêm ao som de uma música tema que foi composta especialmente para aquele capítulo, com letras e sonoridades que remetem aos personagens e às histórias que foram contadas especificamente naquele episódio. Às vezes é num estilo mais instrumental, como naquela composição com uma pegada mais de jazz no episódio que apresenta o Igaram. E outras vezes são faixas com vocais, às vezes parecendo os gigantes de Little Garden cantando um grito de guerra. Ou então com um coro angelical pra gente ficar ainda mais encantado com o Chopper. E num estilo meio natalino, afinal de contas, ele é uma rena. Sério, olha quanta atenção aos detalhes, quanto esforço e cuidado para fazer cada episódio ter uma identidade própria. É legal demais. Mas a gente precisa falar também sobre o departamento visual, que é outra área onde essa produção parece ter se divertido ainda mais nessa temporada 2. A cenografia, por exemplo, já era impressionante antes, mas agora os cenários ficaram ainda maiores e mais ricos, seja com Logtown repleta de lojas, vendedores, ruas cheias e praças históricas, seja com Whiskey Peak e seus cactos gigantes, Little Garden com a sua vegetação bizarra, ou o reino de Drum, que foge da armadilha de ser só um lugar todo branco com neve e traz momentos de cor e luz que enchem a tela. Tudo isso com uma mescla saudável de efeitos computadorizados, como na cena da cerejeira no capítulo de encerramento, ou com efeitos práticos, como nas plantas estranhas de Little Garden ou nos dinossauros dessa ilha. Até porque com esses dinossauros eles parecem se inspirar no primeiro Jurassic Park, usando CGI para cenas mais complexas, mas também usando materiais reais para mostrar o bicho morto e deixar ele mais realista, exatamente como tínhamos visto no filme de Spielberg. Falando em momentos visualmente impactantes, a gente precisa lembrar também das cenas de luta, que já eram um ponto alto na temporada 1, pois aqui elas continuam impressionando. Tá certo que tem uma ou outra que apela mais nos cortes excessivos. Mas no geral os combates ainda são bem coreografados, trazendo a mistura de realismo e de fantasia com os golpes mágicos, sem nunca perder o senso de impacto. Sem contar que cada luta fica com uma identidade própria, elas não parecem copia e cola. Algumas são bem direto ao ponto, outras exploram um trabalho de câmera mais estático para criar comédia, e tem aquele que é provavelmente o ponto alto da temporada em termos de ação, a luta do Zoro contra 100 agentes da Baroque Works no episódio 3. O que poderia ter sido uma cena de alguns minutos se transforma numa grande sequência que permeia uma enorme porção do capítulo, explorando planos longos,
uma coreografia exagerada e equilibrando bem a violência mais intensa com pequenos instantes de humor. De verdade, é o tipo de cena que parece honrar o legado de filmes de espada clássicos como os de Errol Flynn ou A Princesa Prometida, só para citar alguns exemplos. E todas essas brincadeiras visuais são amarradas com aquele mesmo tom que veio na primeira temporada, o tom de sinceridade no espalhafatoso. No meu vídeo passado eu argumentei que esse era o grande pilar do programa, a falta de vergonha em abraçar o cartunesco, o exagerado, o ridículo. E isso continua pautando a série na parte 2, talvez com ainda mais força, já que os vilões dessa temporada em especial são ainda mais bizarros e chamativos do que os da temporada 1. Tem um comprometimento muito forte em trazer penteados estapafúrdios, roupas escandalosas e até mesmo figurinos que às vezes remetem àquela moda adolescente anos 2000, algo que faz ainda mais sentido quando percebemos a onda de nostalgia millennial por esse tipo de visual que tá bombando na cultura pop. Basta pensar numa artista como a Zara Larsson, por exemplo, que tem feito tanto sucesso não só pela música, mas também por trazer de volta com muito carinho aqueles visuais que marcaram as divas pop dos anos 2000. É a mesma lógica de deixar de enxergar isso como algo ridículo e admitir que ainda existe um fascínio por isso. Mas ao mesmo tempo é algo totalmente fiel ao mangá, já que o Oda desenhou figurinos na virada do milênio, e as roupas dialogavam mesmo com essas tendências. Significa então que trazer o figurino como é no mangá de forma sincera não só honra o original, mas dialoga com os tempos de hoje e a maneira cíclica como a moda opera na cultura pop. Mas em termos de sinceridade, tem um ponto no live action que diverge bastante do mangá, que é como eles dão uma diminuída no quão caricatas são as personalidades dos protagonistas. Só que nesse caso, a divergência funciona a favor da adaptação e não contra, porque isso é usado a serviço da sinceridade emocional dos protagonistas. Deixando o caricato um pouco mais de lado, o programa ganha espaço para explorar outras facetas das personalidades desses personagens e mostrar como eles se diferenciam entre si. O Zoro daqui é sisudo como no mangá? Sim, mas ele é também mais engraçado, com um humor sutil que fica cômico pelo contraste criado pelo estoicismo do cara. O Sanji, como já comentei, deixa de ser aquele assediador fora de controle e em vez disso vira um cara mais charmoso, cheio de flerte. O Usopp não é aquele pirata escandaloso do original. Não, aqui ele ganha, inclusive, tons um pouco mais sombrios, além de se mostrar muito sonhador, em especial por como ele se inspira nos gigantes para querer ser um grande guerreiro como eles. A Nami deixa de ser aquela mulher muito malandra do mangá para ganhar um ar um pouco mais caloroso e paciente. E tem também o novato da tripulação, o Chopper. Esse era um dos pontos que mais estava me deixando ansioso para essa temporada 2, pensando como eles iam fazer o Chopper, que é essa rena que tem diferentes formas, às vezes meio humano, às vezes mais animal. Mas agora que eu vi como eles fizeram isso na temporada 2, eu não só fiquei tranquilizado, eu fiquei encantado. Quando é pro Chopper aparecer na sua forma mais humana, eles usam uma maquiagem prática excelente. E quando ele tá na sua forma mais animal, eles usam uma computação gráfica que é, sim, bem evidente, mas que consegue deixar o bichinho extremamente fofo, bonito, cativante, numa pegada muito parecida com a que fizeram no filme Detetive Pikachu alguns anos atrás. E para completar o pacote, você tem a ótima dublagem da Mikaela Hoover, que traz uma abordagem menos estridente do que a gente ouviu no anime, e em vez disso, aposta numa performance mais centrada e contida, mas que ainda consegue equilibrar o cartunesco com o dramático. Leave that alone! Don't touch it, you hear me? And I'm not a raccoon. O resultado disso é que eles conseguiram a proeza de criar um Chopper do qual eu gosto mais em comparação com o Chopper original. No mangá, beleza, o Chopper é assim, fofo e peculiar, coisa e tal. Agora, o Chopper do live action, ele é um serzinho de luz que nunca fez mal a ninguém, ele é um tesouro mais valioso que o One Piece e por ele eu navegaria os 7 mares, eu entraria em combate naval e daria minha vida se isso fosse proteger esses olhinhos inocentes. I want to become a doctor too. And I want you to be my first patient. Curiosamente, o Luffy, justo o personagem principal, talvez seja o único dos protagonistas que não passa por um aprofundamento emocional um pouco maior nessa temporada. Se bem que isso também não tá super desalinhado com o mangá, já que nos quadrinhos, a essa altura, nesses arcos, o Luffy é mesmo um personagem mais dramaticamente constante, digamos assim. Mas enfim, junte todos esses personagens da temporada 2 e você tem em mãos um seriado que faz a gente se apaixonar cada vez mais por seus protagonistas, descobrindo novas camadas de vulnerabilidade, leveza e escuridão, para fazer a força deles ir muito além da força bruta e cativar a nossa memória também pelo quão sinceras são as emoções de cada um deles.
Então eu tenho muito claro pra mim que, pra minha surpresa, One Piece, a série, só continua melhorando. A segunda temporada melhorou o que era ruim na temporada 1 e aprimorou ainda mais o que já funcionava muito bem. Claro, ele não se livra de ter sim alguns problemas, como eu já comentei aqui. Mas na moral, esse projeto tinha tudo pra dar muito errado, mas ele continua provando que ele dá sim conta do recado de adaptar um dos mangás mais importantes de todos os tempos. E eu continuo ressaltando o que eu falei no meu vídeo sobre a primeira temporada. Não, esse live action não é um substituto pro mangá e pro anime originais. Mas ele é sim uma boa experiência paralela, uma releitura que entende muito bem o que fez One Piece ser especial e trata isso com muito cuidado e carinho. E nessa o programa se confirma como um dos seriados hollywoodianos mais únicos de hoje em dia. Sério, com boa parte das produções americanas de TV hoje em dia, você olha e pensa, isso aqui parece aquela outra série, isso aqui me lembra aquele outro programa, mas esse live action do One Piece não se parece com nada de sucesso hoje em dia. Ele é muito singular justamente por misturar estilos de narrativa do Japão e dos Estados Unidos com muita destreza. E agora é esperar pela temporada 3, que não só já está confirmada, como já entrou em produção e inclusive já anunciaram 2 nomes novos do elenco. Cole Escola para interpretar o Mr. Bon Clay e o Xolo Maridueña de Cobra Kai e Besouro Azul para interpretar Portgas the Ace, em mais uma escalação acertadíssima. E se for pro programa continuar melhorando, continuar expandindo o mundo da Grand Line com encanto e diversão e continuar fazendo a gente se encantar mais e mais pelo bando do Chapéu de Palha, eu tô prontíssimo para seguir viagem com essa tripulação. Mas agora eu quero ouvir de vocês, pessoal. O que vocês acharam da temporada 2 do live action de One Piece da Netflix? Gostaram? Não gostaram? Comentem aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, lembrando, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar com um valor mensal e ter acesso a conteúdos e eventos exclusivos, aí você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Tem recomendações de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.